Está no ar ao vivo o programa Dicas da Veveta. Aqui você vai saber tudo sobre o mundo pet. E hoje o tema da nossa entrevista é sobre alimentação natural. Muitos tutores desejam substituir a ração por alimentação natural e surgem um monte de dúvidas. Por isso hoje a gente vai entrevistar a Geni da Refeicão Pet. Geni, seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E vamos falar desse assunto aí que é tão novo, né? Muito novo, né? Realmente as pessoas têm muita dúvida e estão fazendo as coisas de uma maneira aleatória, né? Sim. E o objetivo justamente da nossa entrevista é mostrar o quanto isso não é benéfico. Por isso a Geni está aqui. Geni, me conta um pouquinho, como é que começou essa questão de você resolver fazer alimentos para pets? Então, na verdade, assim, eu tenho uma cachorra, uma York, e ela sempre foi muito difícil para se alimentar e ela gostava muito de comida dos humanos. E não queria comer a ração de jeito nenhum. E por conta disso, eu comecei a pesquisar, né, se tinha alguma comida apropriada pro pet. E aí eu descobri algumas empresas tal, e comecei a me envolver nesse assunto e comecei a fazer cursos para poder fazer a refeição para ela. E realmente, assim, é como você falou, a refeição ela é muito difícil de fazer, tem todo um esquema. Então, assim, eu tive que me aprofundar muito nesse assunto e acabei virando meio que uma expert aí no assunto e falei, por que não, né, desenvolver um nicho aí de trabalho? E aí foi dessa forma que a gente começou a Refeicão. E como que funciona você pensar em fazer uma alimentação caseira balanceada? A gente tem que, assim, todos os estudos, né, que eu fiz, parte do princípio que toda refeição ela tem que ter 30% de proteína, 30% de legumes, né, ou vegetais, 35% de carboidrato e 5% de vísceras. Mas isso é uma refeição padrão, né? Então você parte do princípio que o cão não tem alergia de nada, ele é saudável, então assim, isso seria um padrão para ser feito. Agora, claro, quando a gente vai para o animal diretamente, a gente vê que não é bem assim. Nem todos seguem essa padronização. Então aí vem o auxílio do veterinário, porque o veterinário ele faz todos os exames, ele chega na situação que está o animal e ele prescreve uma refeição de acordo com aquele animal. E aí a gente, né, que executa essa alimentação faz exatamente como foi prescrito, é como se fosse um remédio. Então, né? na verdade, você é só uma executora Exatamente. de uma receita que o médico veterinário prescreve para você. É isso aí, porque ele sim, ele tem a condição de prescrever, né? Saber exatamente o que o animal precisa. Agora, claro, tem as refeições padrões? Tem, mas a gente pode incorrer aí em alguns erros, né? A gente não tem o mapa exatamente do animal. Isso que eu ia te perguntar. Me fala uma coisa, a ração ela é específica por idade, ou seja, existem rações para filhotes, para adultos e para idosos ou não? Você faz uma refeição padrão e usa para todos eles? É assim. Desculpa, no caso de quando você não tem uma prescrição para um colega e uma pessoa te procura e fala, olha, eu quero alimentar meu animal, e aí ele te fala, mas aí você pergunta, ele é filhote, adulto ou não? Você tem uma ração padrão? Na verdade, assim, o que a gente faz, a refeição ela é padrão, né? Quando a gente fala de refeição padrão, ela é padrão. Vai ter lá a proteína, os legumes, o carboidrato e a víscera, ponto. Só que assim, quando o animal ele é mais idoso, ele come menos. Então a quantidade de refeição é que muda um pouco. Quando é filhote, quando é um cão que tem muita atividade física, ele vai ter uma necessidade maior. Então assim, a quantidade diária é que muda, né? Mas assim, a refeição é a mesma. E os alimentos que você faz a ração para gatos, é a mesma que para cães? Então, na verdade, assim, os cães, eles precisam de proteína, mas é menos quantidade. Já os felinos, eles precisam de muita proteína. Então, por exemplo, quando a gente fala que 30% da refeição dos cães é proteína, na dos gatos aumenta para 65%, porque eles precisam de muito mais proteína. Então, aí você pode misturar carne bovina, frango, peixe, tudo junto na refeição do felino, porque ele precisa de Porque assim, se você pegar a ração
ela tem muito o cheiro, né, bem forte de proteína. Então, a nossa refeição tem que ter também, porque senão eles não comem. Mas aí você mistura as três proteínas numa alimentação sim. só? Normalmente, sim. Que é o que o veterinário prescreve para mim, né? Eu não tenho muitos felinos, porque eles não se adaptam muito bem. Mas os que têm, é dessa forma. Acaba fazendo uma miscelânea lá de tudo para eles poderem se alimentar, senão é mais difícil. Eles são muito mais seletivos, Com né? certeza. Eles precisam daquele cheiro forte que tem a ração e que a comida natural acaba tendo, mas não, a gente não consegue, né? Só se colocasse alguma coisa que não fosse natural. E não é a ideia. Então, a gente tenta fazer a adaptação. E a quantidade da alimentação? Normalmente, a gente sabe que a ração está tudo muito concentrado, né? Então, por exemplo, para um cão de 10 quilos, a gente fala em 60, 70 gramas de ração por dia, né? Na verdade, não é nem por refeição. E no caso da alimentação natural? Você pode dobrar, meio que triplicar isso, né? Porque a comida, por exemplo, quando a gente fala de um cão de 10 quilos, 500 gramas por dia ele vai comer de comida natural. Olha até a 500 gramas. Gente. Então é bem diferente, né? A gente está falando de 60 gramas de alimentação diária para 500 gramas de alimentação diária. Então, o que dificulta isso é você ter espaço no seu freezer, na sua geladeira, para estocar essa quantidade de alimentação. Pensa só, 500 gramas ao dia são, numa semana, imagina, ele vai comer quase 3 quilos, 4 quilos de ração. Você precisa ter pelo menos 4 quilos por semana, né? Ou 4 litros que a gente fala no freezer disponível para o seu pet. Sim. Por exemplo, eu tenho clientes que têm cachorros golden que comem 1,5 kg por dia. Então, assim, tem que ter um freezer só para ele. Ou a gente faz várias entregas ao mês, né? Tudo depende da capacidade que o tutor tem de armazenar isso. Então, quando ele pode armazenar tudo, a gente faz uma entrega só e ele armazena e vai consumindo. Quando não pode, a gente vai fazendo as entregas de acordo com a disponibilidade que ele tem. Então, tem isso também. Não tem que se pensar. O objetivo desse bate-papo, que eu estava falando com a Geni, as pessoas querem fazer alimentação natural, mas fazem de qualquer jeito. Ou elas acham que elas podem cozinhar para os seus pets, não vão atrás dos alimentos que são tóxicos para os animais, os temperos que não podem ser usados. Tem que ter uma disponibilidade de tempo, ou você vai cozinhar a cada 2, 3 dias, né, Geni? Ou uma vez por semana, mas aí você vai ter que estocar isso dentro do seu freezer, dentro da sua geladeira. Sim. Então, eu, como médica veterinária, prefiro que, se for optar por uma alimentação natural, que opte por profissionais como a Geni, ou que tem outros no mercado, né? Sim. Que consigam trazer para o seu pet uma alimentação completa, num saquinho que já vem disponível para ele poder consumir. Uma coisa que é importante também ressaltar é que, por exemplo, a refeição ela é toda congelada e armazenada em embalagens, embalada a vácuo, que isso possibilita uma durabilidade muito maior da refeição. Agora, quando você faz em casa, tem que tomar um cuidado com isso também, de congelar da forma correta. E assim, se você não for congelar, essa refeição ela não dura muito tempo, é 2 dias na geladeira, porque senão o alimento acaba se deteriorando também e pode fazer até mal. Ao invés de fazer bem, acaba fazendo mal. Então, esses cuidados também que tem que ter, né? A forma de como embalar para não contaminar o alimento e deixar isso o mais seguro possível. E me fala uma coisa, quando você vai oferecer essa dieta para o animal, o menu é o mesmo durante os 30 dias ou muda, você consegue variar os sabores? Como que funciona? Assim, a gente parte do princípio de variar essa refeição. Então, assim, a gente tem algumas proteínas, né, que a gente utiliza. Então, por exemplo, carne bovina, carne suína, peixe, frango. Então, a gente divide o cardápio com essas proteínas e varia os legumes e o carboidrato também. Agora, claro, tem animais que não se adaptam com todas as proteínas. Então, a gente, se o veterinário prescreveu, a gente já sabe qual é a proteína que eu tenho que usar. E eu posso variar também, legumes. Então, eu posso usar a mesma proteína e variando legumes e carboidrato, para ficar um sabor diferenciado. Então, a gente faz até 3, 4 sabores dentro de um pacote mensal, né? Para não ficar a mesma refeição todos os dias. E é comum o pet enjoar desse alimento? Eles enjoam.
É mesmo? Você sabe que eu tenho clientes assim que vêm com uma receita já prescrita pelo veterinário, padrão, é um cardápio só. E a gente faz. Aí passa alguns meses, eles enjoam, não querem mais. Então a gente varia. Como tem também animais, que nem eu tenho clientes que estão há 3 anos com a mesma refeição. A gente não muda. E o pet se adapta bem. Então, assim, eles têm também meio que personalidade. Tem uns que vão muito bem, tem outros que são enjoados. Tem que variar. E, Geni, a gente sabe que precisa colocar um premix junto desse alimento, né? Que seria o premix de sais minerais e de vitaminas, que muitas vezes, mesmo nos alimentos naturais, a gente tem um pouco de deficiência. Certo. Esse premix, essa quantidade, você oferece junto ou o cliente tem que comprar? Na verdade, assim, o que acontece? Para oferecer para o animal, é em uma das refeições que você oferece, você coloca o premix, não é na refeição, vamos dizer, eu tenho 3 refeições por dia. Então, tem clientes que já compram separado, a refeição já separada para as 3 refeições do dia. Então, o que a gente faz? A gente não coloca, até porque o alimento vai sofrer um congelamento e ele pode se oxidar e não surtir o efeito que o premix deveria fazer. Exatamente. Então, qual que é a orientação do nosso veterinário? Que não coloque na refeição e isso ele prescreve para o cliente, né? Para o tutor. Administrar isso no momento que ele for servir a refeição. Em uma das refeições ele aplica a vitamina, enfim, o que tiver que complementar na refeição. Na minha rotina como veterinária, a gente tem pego atualmente animais com deficiência de cálcio. Sim. Que eu lembro disso quando eu era criança, né? Porque a gente dava naquela época alimentação caseira, e a alimentação caseira era o resto do que a gente comia. Sim. Lembra disso, né? E a gente tinha muita deficiência de cálcio. E hoje, justamente porque as pessoas estão fazendo esses alimentos caseiros em casa sem um respaldo de um veterinário, a gente está voltando a ter essas deficiências, né? Então, quem vai alimentar seu animal com alimentação natural precisa comprar um pré-mix, que é um pote, que é um potinho, que tem vitaminas, tem sais minerais nesse potinho, e aí tem medidas. Então, para cada animal, para cada faixa etária, para cada animal, você precisa de uma quantidade específica desse pré-mix, que a gente chama, por dia. É como se você vai comprar um potinho de vitamina para você tomar na farmácia, né? Então, tem faixas etárias diferentes, criança, diferente de adulto, de idoso, enfim. Então, tem esses pré-mix. Então, é importante que você tenha conhecimento sobre esse assunto. Porque até como veterinária, quando um cliente nos opta por uma alimentação natural, a gente tem que pedir um monte de exames antes, ver como esse animal está. Então, são exames de sangue, para a gente poder ver a parte de creatinina, ureia, sódio, potássio, uma série de exames, para ver quais as deficiências, se existe, se não existe cálcio, para a gente poder ir acompanhando isso a cada 3, 6 meses, que o animal vai se alimentando, né? Então, acaba se tornando um cuidado maior com esse pet quando a gente faz esse tipo de alimentação. Deixa eu comentar uma coisa aqui, ó. O nosso telefone Zap está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta para a Geni ou para mim. O número é 11 97 461 7560. Então, a gente está ao vivo. Se você tiver interesse de ter alguma pergunta aqui, a gente pode fazer essa pergunta diretamente para a nossa convidada. Me fala uma outra coisa, como que funciona a questão de tempero, Geni? O que você pode usar de temperos para fazer, dar sabor a essa alimentação? Normalmente a gente usa cúrcuma, é um tempero que a gente usa bastante pelo fato de ele trazer benefícios para o cachorro em questão de... por exemplo, se o cachorro se machuca, tem alguma... má cicatrização, a cúrcuma, ela ajuda nisso. Então, a gente acaba utilizando bastante. Orégano, alecrim? Alecrim também, dependendo da refeição. Alecrim é bem forte, né? Tem animais que talvez não gostem Então, tanto. tem refeições que a gente coloca, né? Não são em todos. Sal, a gente usa aquele sal marinho, ou o sal rosa, mas assim, em pequenas quantidades. E às vezes, normalmente, o veterinário prescreve também quando tem que colocar sal ou não. Então, até a questão dos temperos vem prescrita pelo veterinário. Dentro da análise que ele faz, ele sugere que coloque ou não,
e aí a gente segue essa prescrição, né? Nas que eu faço, que é um pacote padrão, vamos dizer assim, eu uso muito a cúrcuma, né? E o orégano. É os que eu mais uso, assim, porque são condimentos que não afetam e até ajudam, né? Na saúde do pet. E a cebola, Geni? Nossa, essa não, né? Essa não. Longe disso. A minha cozinha nem tem cebola, não passa nem perto, assim, porque é um alimento proibidíssimo para cães, né? Pois Então é, não pode. a gente comenta isso porque há pouco tempo um cliente resolveu fazer alimentação natural e dizem, né, que na verdade a cebola é o tempero maior na cozinha humana e de fato é. E intoxicou o animal com cebola, quase morreu o bichinho. É, não pode, né? Então, acho que é importante a gente pensar que antes de você pensar em fazer uma alimentação, verifique. Lá no Dicas da Veveta tem dicas falando dos alimentos proibidos e um deles é a cebola. Eu acho que o carro-chefe aí é a cebola, né? Não pode nem pensar assim. Então, na minha cozinha não entra a cebola, não passa nem perto. A gente comenta porque realmente é uma coisa que tem que ser colocada. Queridos, olha só. Esse tempo de férias que nós tivemos, a gente teve alguns problemas aí com a relação de rinhas de pitbull, com uma criança sendo invadindo um espaço e sendo morta também por animais. E eu venho aqui em defesa dos animais, em defesa dos pitbulls. É uma raça que eu amo, é uma raça que eu defendo. Infelizmente, os animais são vítimas dos seres humanos. E eu queria apresentar para vocês um vídeo de um animal que eu resgatei. Ele chama, a gente pôs o nome de El Toro. Então, eu queria só mostrar para vocês o que fazem, a maldade humana do que fazem, como a gente pegou esse animalzinho e o final que ele teve. Segue, Paulinho, o vídeo.
É um cachorro doce que convivia com os outros cachorros muito bem, mas que era um cachorro idoso, já tem seus 5, 6 anos de idade, tem o estigma de ser um pitbull. E quando o Rafael falou, não, eu quero ele pra mim, eu falei, mas Rafael, ele tem alguns problemas. Ele falou, eu quero o touro assim. E eu falei, puxa, ainda dá pra gente acreditar que existem seres humanos bons. E o touro hoje vive com o Rafael, ele vem pra cá pra gente dar beijos e abraços. Ele é um insuficiente renal, infelizmente é uma doença crônica e não tem o que fazer, mas hoje ele é um cachorro feliz. E eu queria muito que a história do touro fosse o símbolo para as pessoas de não aos maus tratos, de não ao abandono, de não achar que pitbull é um cão agressivo. Nós somos os grandes responsáveis de tudo isso. Somos nós que podemos tornar um cachorro bravo ou um cachorro manso. Depende do que a gente acredita e do que a gente educa. O cachorro é só o resultado da educação que a gente ofereceu. Não acreditem na maldade do animal. E eu estou muito feliz, porque para mim o touro foi um cachorro que de todos os anos, de todos que eu resgatei, foi o mais machucado e o que não levou sequelas de tudo isso. Mas ele é um. Então, o que eu sempre falo? Pensem muito bem antes de ter um animal. Não abandonem, procurem colocar em outros lugares, oferecer outras casas. Mas é muito triste a gente ver um animal passar pelo que ele passou. Essa é a minha história. Eu estou feliz, com saudades, mas sabendo que hoje ele tem um lar e que ele está tendo um amor que talvez ele nunca tenha tido na vida. Esse meu bebê que me emociona, ele viveu só mais um pouquinho, né? Ele tinha insuficiência renal, a gente lutou muito, mas pelo menos ele soube o que era a palavra amor. Então, a gente vê a mudança do olhar dele nesse processo, de um olhar triste para um olhar de um animal amado. Era um pitbull, né? Então, vocês que têm preconceitos com essa raça, tem um olhar diferente. Eu acredito no ser humano. Eu acho que as pessoas que maltratam animais, hoje em dia, queridos, tem câmera em todos os lugares. As pessoas andam com câmera no celular. Então não pense você que se você abandonar um animal ou se você maltratar um animal, você não vai ser punido. Burram as pessoas que abandonam animais nas ruas ou em qualquer lugar e acham que vão passar impunes por isso. Graças a Deus as leis estão mudando e o olhar das pessoas está mudando. Eu acredito no ser humano e por isso eu combato qualquer tipo de violência, de maus tratos e de abuso, inclusive sexual desses animais que a gente está passando por alguns casos aí nesses últimos tempos que são lamentáveis. Voltando aqui para a nossa entrevista, Geni, me fala um pouquinho qual é o seu maior público, cães ou gatos, nesse processo? Não, sem dúvida alguma, os cães, né, se adaptam muito mais. Gatos a gente tem muito pouco, né? O maior público são os caninos. Tem alguma raça específica, algum tamanho específico? Na verdade, assim, os menores, né? Shih Tzu, York... York é tão seletivo na alimentação, o York, né? Mas às vezes até o York, para se adaptar com a refeição natural também, ele é mais chatinho. Mas tem bastante, assim, porque eles não gostam de ração. Pelo menos a maioria que chega até mim fala, olha, não, eles recusam a ração e aí com a E tem que ter refeição, paciência também, né, Geni? Para você poder introduzir uma alimentação natural, para entender até que ponto o animal se adaptou ou não. Não é na primeira vez que você vai oferecer um alimento que ele vai negar aquele alimento, que vai dizer que ele não se adaptou. Até tem a fase de adaptação, né? Que é muito importante, assim, porque quando você troca da ração para a refeição natural, você vai introduzindo aos poucos. Então, num primeiro momento, você vai misturando a ração com a refeição natural e a ração numa maior quantidade e vai diminuindo a ração e introduzindo mais refeição natural. Isso ao longo de uma semana, né? No final, você tira completamente a ração e deixa só a refeição para ele seguir se alimentando dessa forma. E daí os riscos também
de uma gastroenterite, vômitos e diarreias, fica reduzido, né? Exatamente. Porque se você entrar de uma vez, a probabilidade de ter tudo isso é muito grande. Agora, uma coisa que é importante ressaltar, que tem tutores que acabam fazendo, é seguindo isso como uma prática. Ah, eu dou um pouco de ração natural, de refeição natural e misturo com a ração. Isso não é aconselhável, né? Ou você, claro, na fase de adaptação é excelente, mas passou daí, você tem que suspender a ração e continuar só com a refeição natural mesmo. Pois é, a gente comenta muito isso, porque para o organismo ele não vai entender o que ele vai absorver, né? Fica muito confuso. Exatamente. E para o público vegano e vegetariano, já te pediram alimentações veganas e vegetarianas? Como que... Então, o que acontece, né? Quando o tutor ele é vegano, automaticamente ele vai procurar um veterinário que siga essa linha também. E para mim só chegam a prescrição. Eu não tenho um cardápio vegano, né, pro animal. Mas se o tutor me apresenta uma receita de um veterinário que já prescreveu uma refeição vegana, a gente acaba fazendo. Eu já tive, são poucos, mas eu já atendi, hoje eu não atendo mais, mas já fiz para 3 clientes. Então assim, só que a gente sabe que o cão, ele é altamente carnívoro, né? Ele não dá para você tirar totalmente, isso faz muita falta para o animal. Então, eu não sei se esses animais ainda continuaram com essa alimentação ou não se adaptaram, eu não tive mais retorno, mas assim, minha linha de alimentação não segue essa linha, a menos que venha prescrito de um veterinário. Eu acho que a alimentação natural é interessantíssimo quando a gente tem animais com grandes alergias alimentares, né? Ou, por exemplo, animais que têm uma insuficiência renal e que são muito mais seletivos com os alimentos. Eu acho que seria uma excelente opção. Porém, precisa realmente ter um nutrólogo, um veterinário por trás para poder fazer, porque basicamente a empresa da Geni, ela só é a executora de tudo isso. Vamos dizer assim, né? E então, por que a gente fala isso? Porque vamos supor que o animal venha ter uma deficiência alimentar porque comeu uma alimentação tal. A culpa não é dela, vai ser do veterinário que prescreveu. Por isso que veterinários que fazem esse tipo de alimentação são veterinários nutricionistas. São veterinários que estudaram toda a parte de nutrição, absorção de alimentos, não absorção, e que eles são realmente capazes para poder desenvolver um cardápio específico e que de fato vai alimentar seu pet. Me fala uma coisa, quais as proteínas mais doidas que você já teve que trabalhar fora da rotina normal? Olha, a pior foi o cabrito, né? Um veterinário prescreveu carne de cabrito, mas assim, a carne de cabrito é muito forte. E até o animal não se adaptou. Eu achei bem estranho também. Mas assim, chega a carne de coelho, peru. Não é muito estranho, mas assim, não é comum, mas veio não é uma rotina. Tem que ser peru, porque o cachorrinho já tinha passado por várias proteínas e tinha alergia de tudo. Então a veterinária prescreveu, tem que ser carne de peru, não pode substituir por frango, não tinha como. E algum peixe específico tem que ser, sei lá, salmão? A única proteína é peixe e salmão? Você sabe que peixe, normalmente, ou a gente usa a sardinha ou a pescada. Né? Normalmente são esses os peixes que a gente usa. Não veio nenhuma prescrição assim além disso, não. É mais natural. Agora, coelho também é uma carne meio diferente, assim. E cara, né, Geni? Cara, exatamente. Fica um alimento bem mais caro para o tutor, né? É isso que às vezes os veterinários eles têm que ver também, porque a comida natural ela é bem mais cara do que uma ração, principalmente se o porte do animal acaba sendo maior. Então, acaba sendo um custo muito alto. E quando você coloca uma proteína cara, quer dizer, automaticamente essa refeição vai se tornar impraticável. Às vezes não é nem só cara, mas é o que você estava falando. A carne de carneiro você tem, ou a de peru, é um específico produtor que ela tem que ter, porque não é uma carne anual. Que se encontra fácil, né? O tutor tem que ter essa disponibilidade financeira também, para poder cumprir esse cardápio, exatamente. Né? Porque o animal vai comer todo mês, então assim... Todo dia. Todo dia, exatamente. Todo dia e toda hora se deixar, né? Então assim, você tem que ter uma responsabilidade no fornecimento disso também. E nem toda a carne, como você comentou, o peru, ele tem a sazonalidade dele.
Final de ano você encontra bastante, no restante do ano vocês podem observar que não tem. Então, para o tutor fazer essa refeição, vai se tornar difícil. Ele vai ter que optar realmente por alguma empresa que tenha condição de ter essa proteína disponível, né? Porque não é tão simples assim, né? E pois é, no caso desse pet, ele só pode comer isso, né? Exatamente. Então fica realmente muito mais difícil. E é só, não tem outra, é um cardápio só o mês inteiro. Esse é um que se adapta, assim, há meses já que ele se alimenta dessa comida e não enjoou. E tem uns veterinários que falam em aquecer a alimentação no micro-ondas, ou aquecer no forno, ou em banho-maria. Assim, a gente vê que para o animal ele não gosta muito gelado. Mas, por exemplo, o que eu aconselho, recomendo, né, para os meus clientes? Tira a refeição do freezer, deixa na geladeira. Ela vai descongelar, você pode tirar um pouco antes para ela ficar meio em temperatura ambiente, é o ideal. E servir. Ou você pode aquecer no banho-maria, né? Mas aí também vai ter que deixar esfriar, porque ele também não come quente. Pode aquecer no micro-ondas? Pode, né? Não na embalagem, né? Eu recomendo sempre isso. Tira do saquinho, coloca num pratinho de louça para poder aquecer no micro-ondas. Nunca no plástico, porque também é prejudicial. Mas pode ser feito também. A gente se alimenta de alimentos aquecidos no micro-ondas, então também pode ser, né? Enfim, é a nossa Tem que tentar a praticidade no processo, né, exatamente. Geni? Tomar alguns cuidados, porque quando você aquece no plástico, você contamina a comida, né? Isso não é bom para nós, não é bom para o pet também. Mas os cuidados que a gente toma com a gente, tomar com eles também, né? É mais isso que eu acabo indicando. Geni, eu te agradeço muito pela entrevista, espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam entender um pouquinho dessa alimentação natural. Geni, você quer deixar algum contato, se caso alguém queira entrar em contato com você? Pode ser. A gente tem o WhatsApp e nosso atendimento é basicamente pelo WhatsApp. O telefone, o DDD é 11, é 989408554. O nosso programa vai ficando por aqui. A gente faz ele com tanto carinho só para você. Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo programa, segunda-feira, às 11 da manhã. Um beijo, feliz 2020 e até o próximo programa.